Se você chegou aqui atrás de planilha, não é o que você vai ter. Você vai ter coisa melhor, então fica nesse vídeo. E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa aqui é a 3D Print Academy. No episódio 6 da nossa série Empreender 3D, eu vou te contar o conceito por trás das planilhas que você encontra aqui no YouTube, na internet, que te ajuda a precificar, a definir o preço dos seus projetos, das suas peças impressas em 3D. Ah, tem a cerejinha do bolo também, como todos os vídeos dessa série, tem uma recomendação de livro no final. Então, assiste o vídeo todo que tá muito legal e no final tem um presente para você. A grande verdade é que existem várias planilhas, algumas delas são muito boas em alguns canais por aqui. A questão é que nenhuma dessas planilhas te explica o conceito por trás. E você acaba fazendo meio que de orelhada as coisas e muitas vezes acaba errando. É por isso que eu ouço muita gente, seja meus seguidores ou então os meus alunos, reclamando: ah, eu coloquei os dados na planilha X, Y ou Z, enfim, e acabei com um valor muito abaixo do que eu esperava, ou um valor muito caro e meu cliente não quer pagar. Ou seja, se você não sabe o conceito, você não sabe o que está fazendo na planilha. Inclusive, se você quiser a planilha da 3D Print Academy num próximo vídeo de empreendedorismo, coloca aqui nos comentários, escreve aqui: eu quero a planilha do Oswaldo. Escreve aqui nos comentários. Uma coisa é você aprender a operar a planilha, outra coisa é você ter o conhecimento por trás da construção da planilha. E é isso que vai te tornar o empreendedor que consegue precificar, cobrar de forma consciente pelos teus serviços de impressão 3D. Sempre lembrando que se o teu trabalho não te trouxer prosperidade, não vai funcionar. Você vai desistir no meio do caminho, certo? Então a gente vai falar um pouquinho dos componentes que compõem essa precificação de um projeto, de uma peça, enfim, do que você quiser que seja feito em impressão 3D. Basicamente, a gente fala de 3 fatores principais e você tem que ter em mente, assim, na palma da sua mão esse conhecimento. 1. Seus custos. Seus custos têm que estar na ponta do lápis, você tem que saber cada um deles. Segundo ponto, o quanto você quer ganhar, né? A sua margem de lucro. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre como definir essa margem de maneira boa para você e para o seu cliente. E terceiro, entender o que o mercado topa pagar pelo teu serviço, pela tua peça. Isso é importante. Então, agora de maneira mais detalhada, a gente vai para o primeiro ponto, que é os seus custos. Antes de começar, aproveita aqui para assinar o canal, que esse conteúdo é muito bacana, ativa o sininho para receber os próximos vídeos e já deixa teu like aqui, porque ajuda bastante a gente. Você vai gostar desse conteúdo aqui. Antes de compor os custos, a gente vai usar essas 2 informações que eu vou te pedir agora. A gente também vai usar isso na margem de lucro, quando a gente definir nossa margem, certo? Você vai precisar então de 2 informações antes de tudo. Primeira informação: o tempo de impressão da tua peça, do teu projeto. Você pegar isso no fatiador, muito fácil. Você já deve saber como fazer isso. E o segundo é a quantidade de material que você vai usar, seja em peso, seja, enfim, quantos metros de material você vai usar, de preferência peso. Pega esses 2 números e reserva um pouquinho, guarda um pouquinho. A gente vai capturá-los de novo e botar aqui no nosso balaio, tá? Então vamos lá. Custo é tudo aquilo que você desembolsa para fazer a coisa funcionar. É o valor da tua impressora, quanto você pagou por ela, é o custo do teu material, é energia elétrica, é aluguel, água, luz, telefone, o seu tempo, todos os custos envolvidos. Como é que você vai definir isso? Por exemplo, para você definir o custo da tua impressora na tua composição total de custos, o que eu costumo fazer? Eu pego quanto eu paguei pela impressora, eu defino quantas horas por ano essa impressora vai ser usada. Por exemplo, imagina, vai, R$7.200 a impressora, tá? Marca aí, 7.200. Eu vou usar 3.600 horas por ano, que é 360 dias, né? Vamos lá, são 10 horas por dia. Então eu pego 7.200, divido por 3.600 horas, então eu tenho um custo da impressora de R$2 por hora. Vai reservando isso. Outra coisa, energia elétrica. Qual é o consumo da tua impressora por hora? Qual é o valor do teu tempo? Quanto custa a tua hora de trabalho? Então você vai compondo isso. Isso te dá o teu custo de hora. Isso não é o valor que você vai falar para o teu cliente. Custa R$50 a hora. Ele nem precisa saber disso. Então, custo é isso. Você coloca todos, absolutamente todos os seus custos. Até o cafezinho, se você tomar durante o teu trabalho, você coloca, porque tem que entrar no teu cálculo. Outra coisa importante,
Manutenção mensal da tua impressora. Tem que estimar aí um percentual do valor da tua impressora por mês que você gasta em pecinha, em manutenção, em horas paradas que deviam ter sido usadas para produção, para fabricação, você não usou porque ela ficou parada. Então, vamos supor que você faça toda essa conta e você vai chegar num custo por hora da tua operação da impressora, do funcionamento da tua impressora, aliás, de aproximadamente R$5. Então, para tudo funcionar, R$5. Eu sempre transformo tudo em hora, até os seus custos fixos. Eu tento dividir pelo número de horas para você ter ali um número base. Então, R$5 a hora, guarda. Por exemplo, você tem funcionários que trabalham com você? Coloca no custo. Você não trabalha no escritório, trabalha em casa? Coloque um valor virtual de escritório, como se você gastasse o aluguel de um escritório. É importante você já ter essa visão de empresário, tá? Agora a gente vai falar do segundo ponto, que é a sua margem de lucro. O quanto você vai ganhar. A gente falou até o momento de custo, o quanto você gastou. A gente não pode fazer um negócio para que ele empate ou você gaste mais do que ganha. Então, se você se basear no teu custo como o principal fator para a tua precificação, você está errando aí já. Então, cuidado. Por isso que a maioria das pessoas dizem que está cobrando tão barato que não vale a pena fazer. Para você definir a margem de lucro, você agora tem que tentar entender o intangível. O que é o intangível? Aí você entra, lembra que a gente já falou sobre como conquistar clientes, como negociar com cliente, como vender impressão 3D. Se você quiser saber mais, link desse vídeo na descrição. Então você pega todo o conhecimento daquele vídeo para entender o que a tua peça vai entregar de valor para o cliente. É economia, é algo que ele precisa e não exista no mercado, e é isso que vai ajudar você a definir a tua margem de lucro, que tem que ser bom para você e tem que ser bom para o cliente. Por exemplo, você vai produzir uma peça para a indústria, peça de maquinário, por exemplo, peça de reposição. Você talvez saiba que aquela peça ou demora muito para chegar na importação, enfim, demora para importar, o cliente vai ficar com a máquina parada, ou então a peça que tem aqui no Brasil quebra tanto que não compensa comprar aqui no Brasil, e você consegue ter uma solução mais durável para ele, aquela peça específica. Você tem que entender o quanto que o teu projeto vai evitar que a máquina dele fique parada, que ele deixe de produzir, que ele deixe de ganhar dinheiro. E é nisso que você vai basear a tua margem de lucro. O teu lucro é a diferença entre o que você ganha e o quanto você gasta. Se a tua margem for pequena, ou você está trabalhando com um produto de massa, onde você tem que vender muito para ganhar pouco em cada um, ou você não está sabendo precificar, principalmente se o teu projeto, se a tua peça tem um valor agregado, adicionado muito forte, como por exemplo o que eu acabei de falar, uma peça que vai fazer com que a produção do teu cliente não pare. Isso tem valor e ele está disposto a pagar. Então quando você coloca esses componentes na tua margem, você não vai de orelhada, eu vou colocar 100% de margem, 200% de margem, ou eu vou colocar só 50% porque eu acho que ele não vai pagar por isso. Por que você acha? Pergunta para o teu cliente, entenda qual é o contexto dele, para aí você enxergar o valor. Se, por exemplo, o teu projeto custa R$5.000, você acha que é muito caro e ele estaria disposto a pagar até 20, 30 mil, porque ele vai economizar 100 mil, que era caro, tá barato na verdade, porque você não fez as perguntas certas para o teu cliente, você continua com a crença de que o teu trabalho ele está sendo super valorizado por você mesmo, então você cobra menos. Então, entenda o que o cliente precisa. Isso é o principal para a tua margem de lucro, para você definir tua margem, quanto você vai ganhar. E aí você pega o número que você definiu, o quanto você quer ganhar nesse projeto, e você coloca na planilha que você quiser. Se eu perceber que o pessoal comentou, quem sabe a gente não coloca uma planilha desenvolvida pela gente aqui, pela Academy, coisa que você nunca viu em nenhum outro vídeo do YouTube. A gente já falou aqui, 1, custo, 2, tua margem de lucro, o quanto você quer ganhar. Agora é que são elas. Você sabe o quanto você vai gastar, você sabe o quanto você quer cobrar, mas você tem que entender se o mercado onde você está paga o que você quer cobrar. Isso não tem jeito. Você pode ter achado uma precificação justa para o teu serviço. Se o mercado não paga aquilo, meu amigo, minha amiga, não adianta, você não vai conseguir vender o teu projeto. Abrindo só um parênteses aqui, mais uma vez, eu não estou te ensinando a trabalhar em planilha, eu estou te explicando o conceito por trás da planilha que muitas vezes quem desenvolveu ou quem está entregando a planilha nem sabe o que é, certo? E como é que você entende se o teu mercado está disposto a pagar o preço que você vai colocar? É o que eu sempre falo, é aquela ferramenta milenar que a gente tem desde que a gente nasceu, chamado perguntar. Começa a falar com os teus clientes, com os teus prospectos, né, os teus prospects, começa a falar com esse pessoal, tenta entender
o que é que ele precisa, o que vai ser bom para ele e quanto ele está disposto a pagar. Se você perceber que ninguém vai pagar aquilo que você está querendo cobrar, meu amigo, não adianta, você não vai conseguir cobrar. Você precisa aparar as arestas dessa precificação para que fique algo legal para você e para quem vai comprar. Tem gente que faz, eu não gosto, se você quiser fazer é por tua conta. Eu ficava puto da vida quando faziam comigo. Tem gente que liga pro concorrente e pede orçamento. Eu acho uma puta sacanagem. Se você quiser fazer, é a tua consciência, tá? Essa é uma das maneiras. Eu não gosto, repito. Eu acho que o perguntar é a maneira mais transparente para fazer isso. Outra coisa, é tentando realmente entender no mercado, a gente consegue aí. Você quer fabricar, no caso de produtos, né? Você quer fabricar alguma coisa que você sabe que tem no varejo, é só ver o preço no varejo. Você vai conseguir entender se o teu produto é mais caro, mais barato, se tá ali na média de preço que o teu consumidor pagaria, ou que o teu cliente pagaria. Então você consegue ter uma boa ideia do quanto esse negócio pode custar para ele, né? O quanto você pode cobrar. Se você usar essas ferramentas que eu acabei de te falar, você vai conseguir entender se o valor que você definiu para o teu produto, para o teu serviço de impressão 3D, casa com a intenção de compra, de gasto do teu cliente. Certo? Porque o que acontece? Eu vou contar um caso específico, caiu no grupo do curso Impressão 3D Total. Uma aluna veio com peças de decoração, uma ideia de fazer peças de decoração, mas na cidade dela estava caro. E aí você chega à seguinte conclusão: o erro pode estar na sua precificação? Talvez. Mas talvez esse gap aí, esse problema, ele esteja não na precificação, mas na escolha do mercado. Então você não vai conseguir fazer tudo com impressão 3D. É o famoso dilema dos brindes. Às vezes, R$40 por hora para fazer brindes é muito caro, mas R$40 por hora para fazer uma maquete, para desenvolver uma maquete, imprimir, produzir, dar acabamento, é muito barato. Então, a escolha do mercado no final das contas, depois de tudo que eu contei nesse vídeo, faz muita diferença. Às vezes você bate cabeça com planilha que não te explica nada, são boas planilhas, mas não te dão a base do conhecimento para você usá-las. Você fica usando a planilha para chegar num preço onde você possa atuar naquele mercado e você vai descobrir que você nunca vai ganhar dinheiro com aquilo. Aquilo nunca vai te trazer prosperidade. Você consegue atender o teu cliente? Ótimo, mas você não consegue se atender. E se você não atender a você mesmo também, o seu negócio não para em pé. Então esses são os conceitos que geralmente quem desenvolve, nem todo mundo, quem desenvolve uma planilha acaba usando, mas joga a planilha para você e você não sabe o que está fazendo lá. Então toda vez que você usar uma planilha, por favor, assista esse vídeo 6 da série Empreender 3D. E como sempre, no final do vídeo, eu dou a cerejinha do bolo. O livro, valeu Léo, o livro é esse aqui do Paulo Maranhão, o único livro que todo empresário precisa ler. E basicamente, esse livro ele te explica em como você faz o teu negócio, a tua empresa girar em torno de vendas. Venda é o motor do teu negócio e precificar é parte importante da venda. Então é um livro bem completo. Eu não trago aqui só livros consagrados, de autores consagrados, mas também de caras relativamente novos no mercado, mas que tem conhecimento muito bom. Então esse livro aqui do Paulo Maranhão é um livro fácil de ler, é um livro que tem aproximadamente 150 páginas, lê rapidinho, livro bacana, vai te abrir a cabeça. Essa é a dica de hoje, a nossa cerejinha do bolo. E se você quer a planilha da 3D Print Academy, põe aqui nos comentários, eu quero a planilha do Osvaldo, que a gente vai produzir um negócio muito bacana para você. Tem aqui mais vídeos da série para você continuar construindo o teu negócio, o teu empreendimento de impressão 3D. E se você quer se tornar um profissional da impressão 3D, o link do curso está aqui na descrição. Isso aqui é conhecimento sério. Nós não somos uma simples escola de impressão 3D, nós somos a 3D Print Academy. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.